se a luz apagar. Boa noite, mulherada. Agora entrei pra valer. Vão me avisando aí sobre o som. Estão me ouvindo bem? Vou mandar aviãozinho para essa mulherada entrar na live. Maqueles já tá no ar. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, essência da... Tudo certo com o som, gente? Posso começar? Então, gente, hoje a gente vai receber a Maqueles Medeiros, que é praticante de Access e facelift energético. Vai estar aqui falando para nós um pouquinho sobre como o facelift energético pode nos empoderar. Estou muito curiosa para saber mais sobre essa técnica. E vamos chamar a Maqueles. Vamos ver, já está aqui na live. Tô chamando ela já, aguardando a conexão. Oi! Olá, tudo bem? Agora Tudo sim! bom? Agora sim. Agora Boa sim, coisa boa. noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui, ainda mais com esse assunto que eu estou muito curiosa para saber mais. Tenho certeza que vai Então, contribuir aí para todas as meninas. eu acredito que tem tudo a ver com o teu Insta, né? Com o perfil. E, primeira mão, quero agradecer. Primeira coisa, agradecer esse convite, assim. Fiquei muito feliz, porque falar de facelift é apaixonante e ele tem muito a ver com empoderamento. Eu acho que tem tudo a ver com o perfil mesmo, das O mulheres que fazem. perfil. Top, Aham. top. Então, agradeço também e já quero que tu conte um pouquinho para nós quem tu é, falar um pouquinho da tua Uhum. história, né, de como chegou o facelift, barras, enfim, na tua vida. Contar, acho que dá uma introdução aí para nós que eu acho bem interessante. Sim. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros. A minha formação é de fisioterapeuta, mas eu sou pós-graduada em osteopatia, trabalho com reiki, fiz cursos de cura quantum. E do ano passado para agora, eu entrei e mergulhei de cabeça no mundo do Axis Consciousness, né? Para quem não conhece, o Axis Consciousness é um conjunto de ferramentas quânticas em que o objetivo que é? É expandir a consciência, né? Consciência, a gente inclui tudo na consciência. E aí, eu comecei a minha caminhada em outubro do ano passado como fazendo o curso de barra de Axis, virando praticante, né? Na verdade, eu queria uma ferramenta a mais para associar com o meu trabalho de fisioterapia, porque eu acreditava que 17 anos como fisioterapeuta, né? Eu acreditava que a gente não é só um físico e que tudo que reflete no físico tem a ver com alguma coisa energética, emocional, enfim. Daí eu conheci as barras e fiz o curso. Quando eu fiz o Uhum, curso, foi em outubro isso. Quando foi em novembro, eu fui para uma troca. E eu não estava me sentindo muito legal. E aí eu comentei com as meninas da troca, né? Trocas, o que seriam as trocas? Sempre quando a gente faz a classe de facelift ou de barra, seja o que for, a gente tem mais essa possibilidade de se encontrar, fazer encontros semanais uhum, para trocar processo. Porque, na verdade, são ferramentas que, além de tu trabalhar com elas, tu também pode se auto-aplicar e receber, né? É sempre muito uhum. grandioso. Aí eu cheguei lá dizendo assim, ai, gurias, hoje eu não tô legal, tô meio pra baixo, não tô feliz com o meu corpo. Sabe aqueles dias que a gente não tá se Sim. encontrando, assim, cheio de julgamento? E aí uma das colegas
Disse assim, tá, Mac, então eu já sei, hoje tu não vai receber barras, hoje eu vou te aplicar uma sessão de facelift energético. E eu, tá, escolhe, tô aqui à disposição, pode fazer. Bom, foi uma sessão. No sentar na cadeira, a pessoa começou a me aplicar e eu comecei já a sentir uma coisa diferente, assim, parecia que ela tava me tocando, fazendo um carinho lá nos meus joelhos. Aí eu abri o olho, assim, ela tava com a mão no meu rosto. E eu, uau, o que mais é possível com essa ferramenta, né? Como assim? Aham. Pá, 40 minutos recebendo, nem foi muito tempo. Eu levantei, fui no espelho e digo, nossa, eu tô com o nariz mais fino, o rosto mais fino. Comecei a me amar, sabe? Levantei da cadeira e, tipo, me amando. Eu digo, meu Deus, pra onde é que foi toda aquela sensação que eu tava? E naquele dia eu escolhi, eu disse assim, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero saber mais sobre isso, eu escolho viver isso todo dia, né? Isso foi em novembro. Dia 30 de janeiro eu estava fazendo a minha classe de barra de facelift energético para virar praticante dessa ferramenta. Aí, quando eu fiz a classe, assim, foi muito empoderadora. Porque como é que o Axis, que a gente vê muito, se for procurar aí no YouTube, colocar lá facelift energético ou processo corporal do Axis Uhum. facelift, a gente encontra muito assim, ó, que ela é um processo corporal, e até aí tá correto, é um processo corporal, onde a gente faz leves toques na pele, sempre da região do peito para cima, ou pode ser aplicado em outra parte do corpo, que permite um rejuvenescimento de dentro para fora. Então, diminui marcas de expressão, rugas, o tônus da pele melhora. Assim que a gente vai encontrar, tá? Mas agora eu vou falar sobre o meu ponto de vista. Eu acho que Uhum. isso é só a pontinha do iceberg. Porque para mim e para minha vivência, facelift energético, no momento que tu começa a receber, são 27 energias que a gente trabalha no toque. Quando a gente começa a receber o atendimento, tu vai liberando teus julgamentos a respeito de velhice, a respeito do que é ser jovem, do que é Uhum. beleza. Então, Trabalha as assim, ó, tuas crenças também, então, sim, seria. eu poderia dizer o seguinte: tu libera julgamentos a respeito de imagem, de velhice, de juventude, Uhum. e tudo aquilo que às vezes a gente é Interessante. muito, que é do ser humano, a gente ser muito crítico, né? A gente se critica muito. Tu Sim, libera isso. E aí, por que que a gente se empodera? Porque no momento que tu para de. Porque o que a gente chama, no Axis a gente explica que todo julgamento é uma maldade que a gente faz, é uma crueldade com a gente mesmo. Por quê? Porque enquanto a gente fica se julgando, a gente não libera o potencial que a gente é como ser humano, né? Por isso que é com uma ferramenta certeza. quântica também. Uhum. Porque o Uhum. que que acontece? Tu vai trabalhando ali, né? Vai fazendo os toques, e tu nem imagina o que tu tá liberando de julgamento que tu tem. Isso para mim foi tão grandioso que eu disse assim, não, agora eu não quero ser só praticante. Eu quero porque assim, ó, quando eu saí, para mim foi um processo assim. Quando eu saí no dia 30 de janeiro da classe de facelift, eu tinha muita vergonha de botar minha cara a tapa, assim, de ir pra vulnerabilidade, de fazer Uhum. vídeo. Na época eu tenho um método que eu e uma outra colega criamos, que é o método MB da terapia da autocura. Então, assim, ó, pra fazer um vídeo pras gurias, tinha que fazer 5, 6 vezes. Às vezes eu levava uma tarde inteira, nada eu gostava, eu ia lá e excluía. E aí, o dia que eu saí da classe de facelift, eu saí assim, ó, ok, de repente meu cabelo não tá pintado, tá parecendo um grisalho, azar, né? Eu tenho muito mais para entregar do que só isso, né? Do que só o Tu externo, né? começa exatamente. Mas o que que é interessante é que quando tu vai liberando esses julgamentos a respeito da tua imagem, tu vai aumentando a tua frequência energética. E no aumentar a frequência energética, realmente, tu pode liberar rugas de expressão, marcas, porque o que que acontece? Tudo que é julgamento que a gente vai fixando, vai aparecendo no físico, né? Sim. Então, isso Tudo é muito acontece. interno, né, Maquelis? Quando a gente começa a fazer essas mudanças internamente, elas começam a se externar, né, na nossa aparência, no que a gente sente, tudo, né? Bah, eu achei muito, Sim, muito bacana, muito interessante. Mas assim, eu não sei nada dessa técnica, né? Eu gostaria até que tu me explicasse um pouquinho mais
tu faria uma meditação com a pessoa e faria esse estoque? Como é que funciona, assim, essa parte mais técnica, assim, até para eu entender? Tá. Primeiro que antigamente eu considerava quem chegava para mim como paciente, hoje eu entendo como cliente, tá? Chega cliente ali para fazer uma sessão de facelift com aquela questão assim, tá, eu vim aqui porque que eu já vi antes e depois de fotos e diminui marcas de expressão. Primeiro, que eu gosto de deixar bem claro, isso vai depender muito da entrega da pessoa que está ali na maca. Então, pode ser que modifique, pode ser que não modifique. O que é certo que acontece é que tu sai dali mais empoderada de ti, assim, acreditando mais nos teus potenciais. Como que funciona uma sessão? Tem duas formas de proceder, tá? Aliás, existem infinitas possibilidades, mas do que é de praxe, né? A pessoa senta ali, tu ativa as 27 energias, isso a gente recebe o manual, né? De quais são. Tu ativa aquelas 27 energias, tu te engaja com o corpo, porque na verdade a gente sabe que a primeira forma de se comunicar não é a verbal, é a energética. Então, tu tá com a tua cliente ali, tu pede licença pro corpo dela, tu faz perguntas, porque o Axis trabalha com perguntas também, com processos verbais, que tem muito a ver com o quântico, né? Porque quando tu pergunta, tu tá abrindo para as possibilidades. Então, tu pergunta, né? Como é que tu pode ser contribuição para aquele corpo que tá ali, tu conversa com o corpo da pessoa que tá ali. E aí, tu começa com toques, são toques sutis, assim, leves, sempre de baixo para cima, tá? Daí existe uma sugestão de gráfico que quando a gente faz o curso, a gente recebe, que tu começa daqui de cima para de baixo para cima, e aí é um toque sutil em várias partes do rosto, na cabeça, na região do pescoço. Só que o que é importante dizer, né? E aí entra uma questão que aí já é ponto de vista meu, por ser fisioterapeuta e osteopata. Quando a gente está trabalhando e está fazendo toques suaves, existe uma coisa chamada fáscia, que está por baixo da pele, que é uma... Tipo, quando a gente tem um bife ali, alguma coisa, tem uma pelezinha mais clarinha, meia branca. Aquilo é a fáscia, que recobre tudo. Então, e essa fáscia, além de ser material, ela é energia pura. Então, quando tu tá tocando aqui, puxando, automaticamente ela é conectada em todo o corpo, né? Isso reveste toda a nossa musculatura. Então, também existe um resultado mecânico, além do resultado energético. Aí tu vai fazendo toques. E muitas vezes, assim, ó, vai ter cliente que vai chegar pra ti e quando tu toca na garganta, sente um desconforto. Porque tu sempre vai perguntando se a pessoa tá bem, como é que ela tá sentindo. Vai ter. Aí eu falo da minha experiência, que é um ponto de vista meu. Por exemplo, quando homens vêm para a sessão de facelift, eles pouco falam. Muitos vão se deitar na maca, mudos, e vão sair calados. E tá tudo certo. Porque tu não precisa, a pessoa não precisa esboçar o que tá sentindo para que dê resultado, entendeu? Claro que eu sempre gosto de ter feedback, né? Embora não seja necessário. Então, assim, quando a mulher, elas falam, tipo, às vezes tu tá tocando na garganta, elas, não tá, não, se tu puder não encostar, não encosta, porque não tá legal. Aí, e a gente vai sentindo, porque tu tá engajado energeticamente, né? Então, o que acontece com o cliente que tá ali, tu vai sentindo, às vezes, no teu corpo também. E aí tu pergunta se a pessoa tá bem ou não tá. Então, por exemplo, garganta. Muitas vezes a pessoa engole muito sapo a vida inteira. Ou se criou ouvindo dizer que tinha que falar baixo, que para ser mulher, para ser educada, tinha que ter modos, então não podia falar alto, não podia dar gargalhada. E tu vai prendendo isso no corpo. Vai prendendo e vai ficando pode até gerar uma doença, né? Futuramente, mas... Mas, enfim, ali tu já sente energeticamente, né? Energeticamente. E aí, às vezes, tu tá ali. Como é uma energia amorosa, são 27 tipos de energia que a gente trabalha com amorosidade. Quando tu tá tocando ali, mesmo que tu afaste, tu tá transmitindo a energia. E aí, às vezes, isso libera. Vai liberando. Então, dei um exemplo da garganta, que é muito comum, principalmente em mulheres. Dá aquele aperto na garganta, parece que tu tá forçando, e às vezes tu não tá nem encostando. Então, assim, aí tu tá ali, quando vê, tu libera. Muitas vezes a pessoa vai sair dali mais falante, mais risonha. Sim. Sem medo de se comunicar. Os resultados são imediatos, então, assim, tipo, a pessoa já se sente diferente. Se sente diferente.
E às vezes, assim, ó, o antes e depois, tá? É muito difícil quem deixa a gente divulgar fotos do antes e depois para postar. Mas Uhum, o que que acontece? Primeira coisa que tu vê sempre, e aí quando eu recebi a sessão, eu dizia, não é possível, as gurias estão botando filtro. Não pode ter mudado tanto de uma foto para outra a luminosidade. uhum, Mas depois eu fui aprendendo. Isso tem muito a ver com física quântica. Quando tu libera julgamento, quando tu começa a se amar mais, a tua frequência energética sobe, aumenta o número de fótons. Por isso que as fotos do antes e depois sempre saem mais iluminada, o teu olho sai mais brilhoso. E assim, ó, são infinitas possibilidades do que pode acontecer com o corpo. Tem relatos, se as pessoas forem procurar no YouTube, no Face, tem muito relato assim, ó. Mulheres que tinham vários miomas no nossa, útero, que estavam já com cirurgia marcada, que começaram a fazer sessões de facelift e sumiu, uhum, uhum, de retarda a menopausa. Porque o que, que acontece? A gente vem com uma crença limitante que a partir de tal idade a mulher vai ter menopausa. E a gente compra aquilo. Aí quando tu uhum, começa a fazer facelift, tu nem se dá conta, mas de repente tu libera isso. Então, às vezes, uhum. retarda a menopausa, diminui cólica, porque a gente compra a ideia de que toda mulher tem que Sim, sofrer no período menstrual. Então, daqui a sim. pouco, se aquilo é uma crença que não é tua, ou que é pura crença limitante, no fazer o facelift, tu consegue Libera amenizar isso. todos esses Então sintomas. não tem como não se empoderar com essa ferramenta, né? Porque ela Não, realmente não trabalha tem. muito autoestima, trabalha a parte externa, mas muito a parte realmente interna da gente como mulher, né? Porque assim, ó, uma coisa que eu percebo muito, às vezes até em rodas de amigos e tal, a gente sempre fala muito da aparência, muito de tipo, bah, não, bah, tô feia, tô isso, tô aquilo, vai tirar uma foto, tem que tirar 1000 fotos, né? Tipo, sempre tem, Exatamente. eu acho que principalmente para a mulher tem muito essa coisa dessa insegurança, né? Então, não tem como não se empoderar com uma ferramenta assim, né? Porque E tu. aí, assim, ó, por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto por isso, porque eu também sou facilitadora de barras, e as barras também empoderam, libera a Uhum, crença limitante. A barra em si já é um processo mais mental, né? São pontos na cabeça sim. que tu toca. Mas é que a amorosidade, o quanto tu consegue se descobrir, e a gente tá falando mais voltado pra mulher, mas é que nem, Uhum, tipo, questão masculina, por exemplo, tá? O homem vai lá, recebe uma sessão de facelift, e de repente aquele homem que dentro de casa tem uma dificuldade, é apaixonado pela esposa, é apaixonado pelos filhos, mas vem de uma educação mais rígida, né? Tipo, o homem não uhum, demonstra uhum, sentimento, o homem tem que ser uhum, forte. Quando ele começa a fazer o facelift, às vezes eles não se dão conta, mas até essa relação de uhum. amorosidade Os aumenta, sabe? comportamentos. Os comportamentos mudam muito. Então eu Uhum, sempre digo isso. Quando falo em facelift, não tem como falar em facelift sem falar em autoestima e empoderamento. E, uhum. e, e eu sou facilitadora da classe. Assim, ó, o que, que eu noto? Cada classe que eu facilito, eu me empodero mais. Ah, E tu as, diz facilitadora, tu é professora também, no caso, dá isso. esses É, cursos, né? no Axis a gente não chama de professor, né? A gente chama Uhum. de facilitador. Que na verdade o que que a gente entende? A gente não está ensinando nada para alguém. Tudo já está no corpo, né? A gente só está facilitando que esse conhecimento venha à tona. Facilitando. Por isso que é facilitador. E aí, assim, ó, quando se faz uma classe, isso uh, todas as gurias que já fizeram classe comigo, elas dão uns starts assim, ó. Às vezes tu tá com um projeto engavetado há anos. E aí, assim, ó, tu faz a classe do facelift e tu te encoraja, realmente tu te empodera. E eu acho importante a gente falar em poder, não é aquela questão de poder sobre os outros, né? Mas é Uhum. poder na questão de conhecer os seus potenciais, né? Se Uhum. empoderar De de quem a gente reconhecer, realmente é. de isso, e de reconhecer quem se é, né, Maqueles? Eu acho que, tipo assim, quando a Exatamente. mulher olha pra ela e diz assim, cara, eu sou muito grata por quem eu sou, pela minha história, por tudo, né? Porque às vezes a pessoa, o que eu vejo também é que às vezes, hoje mesmo, né, tava conversando com uma amiga e, tipo assim, ela achando, assim, que ela era, tipo assim, a diferente da turma de amigos, entende? Tipo, bah, porque eu não tenho nenhum relacionamento, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tu, né, tu já fica, a pessoa já tá naquela baixa autoestima total, né?
Incrível. E a gente sempre busca ir pro errado de nós mesmos, né? A gente nunca vê o que a gente tem de qualidade. E eu acho que é esse o legal do... Quem já, de repente, tem gente que está assistindo aí que é praticante, ou é facilitadora, ou até já experimentou. Eu, por exemplo, não fico uma semana sem trocar com alguém. A semana que eu não tenho classe, eu busco alguma colega para fazer troca de facelift, né? Por quê? Porque é normal da gente, né? A gente tá num momento que a gente vai. Primeiro que a gente é psíquico, a gente atrai, a gente absorve muito o que é do outro. Nós, como mulheres, já vem de um histórico em que a mulher sempre foi subjugada, né? Sempre teve aquela questão assim, tem que aguentar tudo, aguenta do Sim. marido, tipo, respeita os Que tem pais. que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo, de trabalho, tudo, tem que abraçar o mundo, né? Tipo, se é mãe, é muito egoísmo se tu for pensar primeiro em ti e depois no teu filho. Quando, na verdade, quando a gente, pelo ponto de vista do Axis, não, primeiro a gente tem que olhar pra gente, até porque no momento que a gente se ama, que a gente faz esse autocuidado, a gente está em condições de poder oferecer isso para o outro, né? Isso reflete no outro. Então é nesse sentido o empoderamento. E aí, assim, ó, a gente vive tentando entrar na caixinha do que a sociedade diz que tem que ser, né? Sim. Quando tu faz o facelift, tu entende que tu não precisa estar naquela caixinha. Tu é tu, e não é porque tu vai ter as tuas características e botar aquilo em prática, que tu vai estar sendo ruim, que tu não vai estar... Não existe, tu passa a não ver as coisas dessa forma, né? Tu quebra esses julgamentos, esses auto-julgamentos. Mas vem muito de encontro com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E a gente vê até nas adolescentes hoje em dia que tem que... Tudo tem que ter um padrão, uma caixinha, né? Daí se tu não é sim ou não, daí tu não faz parte. É aquela necessidade de pertencer, né? De pertencer. A gente tem que estar sempre pertencendo. E para pertencer, a gente acha que tem que ser igual. Quando, na verdade, quando a gente começa a ser a gente mesmo, a gente acaba atraindo pessoas que vão nos honrar também, vão nos respeitar. Porque facelift energético tem muito a ver com comunhão do corpo. Tu acaba o quê? Escutando o teu corpo, né? O que é bom para ti? Porque muitas vezes tu faz coisa que é bom para o outro, né? Pensando que tu tem que se adequar para ser aceito. Na verdade, tu começa a ver diferente. Tipo, não, eu posso ser assim, eu vou ser aceita pelas pessoas que vão honrar, porque se eu tô me honrando, as outras pessoas acabam me honrando também. Tu encontra pessoas que vão aprender a te respeitar, porque tu se respeita. Eu te falei, eu sou apaixonada por essa ferramenta. Porque eu imagino, eu tô diferente. com muita vontade de experimentar essa técnica. Eu adoro esse mundo holístico também, de energias, sou apaixonada. E não conhecia realmente essa técnica, fiquei muito impressionada com os teus relatos e com a tua experiência. Até tem uma perguntinha ali, eu vou deixar um recadinho aqui pro pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu pergunto para a Maquelis, tá? Isso. Aqui tem uma, de quanto em quanto tempo devemos fazer o facelift? Assim, ó, pode fazer todo dia se quiser, tá? Não existe nenhuma contraindicação, não é invasivo. Mas o que dá para ter resultado? Fazendo uma vez por semana é maravilhoso. Eu não sei se alguma das minhas clientes estão aí assistindo a live, se tiver, pode escrever aí pro pessoal. Uma vez por semana, tu já vê. Eu, por exemplo, no início da quarentena, eu estava conseguindo trocar umas 3 vezes por semana. Agora já não estou conseguindo fazer tantas trocas, né? Mas o que acontece? Quando no manual, quem criou esse processo corporal foi o Dr. Dan e o Gary, que foram os fundadores do Axis. No manual eles dizem que se tu fizer 21 trocas, tu consegue fixar em ti o que mudou. Tipo, por exemplo, tu tem uma ruga na testa que tu quer tirar. Diz que se em 21 dias tu fizer os processos, tu consegue manter aquilo para sempre, entendeu? Entendi. Eu não tenho essa experiência assim tão que eu possa afirmar para vocês de ter feito 21 dias corrido. Mas as minhas clientes, assim, ó, que fazem uma vez por semana, tu já nota, se tu pegar a primeira foto delas, do primeiro atendimento e da última,
é gritante a diferença, assim. E eu gosto muito de cuidar a questão, assim, não é nem tanto linha de expressão, porque isso vai muito da crença de cada uma e da vulnerabilidade, né? De tu ir pra permissão Sim. no receber a técnica. Mas o que eu noto? Aqui, assim, ó, eleva o lábio, no sentido, tipo, o sorriso, no caso, né? O Aham. olho abre mais. Então, tem muita coisa. E tem colegas minhas que fizeram 21 dias corrido que conseguiram emagrecer com o facelift. Nossa, que Tem interessante. Bah, algumas muito colegas que conseguiram interessante. fazer. Sim. E assim, digamos, trabalha a tua parte energética, vai trabalhando as tuas crenças ali enquanto tu tá fazendo esses toques, assim. Mesmo que tu não. Tu falou que às vezes tu conversa com a pessoa e tal, mas mesmo que tu não fale nada, tu tá trabalhando ali a energia. Me Sim, corrija se eu sabe por quê? estiver Porque equivocada. a energia é inteligente, né? Ela sabe para onde ir. Então, na verdade, às vezes assim, ó, tu tá tocando no rosto e dá uma vontade enorme de tu. Já aconteceu comigo, por exemplo, tá tocando ali no rosto da cliente, dá uma vontade enorme de botar a mão nas trompas. Uhum. Aí, como eu fiz os 3 dias de corpo, que é um curso do Axis, 3 dias tu recebe mais de 40 processos corporais, tá? Tu aprende a se engajar. E o que que a gente aprende? Aonde o corpo pedir pra tocar, tu vai lá e toca. Quanto mais tu faz, mais tu treina, mais feeling tu tem pra sentir. Então, aí, tô lá tocando. Digo, ai, fulano, olha só, teu corpo tá chamando pra tocar na tua região pélvica. Posso tocar ali? Aí eu ia lá pra Ai, tocava, né? Aí ela disse, ai, tu nem imagina, mas tipo, eu tô com cólica. Isso acontece na sessão, então uhum. é muito legal, sabe? Nossa, que E eu bacana também isso, né? trabalho muito em geriatria, né? Uhum. Aí tem E uma pergunta. aí Ah, pode ser feito todos os dias, a Vera colocou. Acho que ela faz já contigo ou é praticante. é minha mãe, ela Ai, que adora, linda. Ai, deve ser maravilhoso. sim. Alguém perguntou ali se é tipo reiki. Na verdade, a energia do reiki também é uma energia muito amor. Eu sou reikiana também, né? E aí, a única coisa que a gente não faz com o facelift, e aí pode ser que a Rosane venha perguntar, o reiki a gente coloca música, né? Porque a gente quer Uhum. acalmar a pessoa. Até pela música, tem algumas já específicas para a gente saber mais ou menos o tempo que a gente fica em cada ponto. No facelift a gente não pode usar música, porque a música cala. E o facelift ele vai levantar julgamentos para ser liberados, né? Tu não quer Entendi. calar o corpo, tu quer É como liberar se o corpo daquele mascarasse, julgamento. como se mascarasse ali né, Exatamente. o que Então, fosse vir à tona, né? com o facelift não se bota música, o reiki a gente faz à distância. O facelift tu tem que tocar, né? Porque é um processo Uhum. corporal. Então, a princípio não se faz à distância. O que mais? Cristais também não se usam ao mesmo tempo para não É brigar só o toque mesmo. é só o toque. E Uhum. aí é aquela história assim, ó. Ah, mas eu sou reikiana e tô sentindo que a pessoa tá precisando de uma cromoterapia em algum ponto. Ok, faz tua sessão de facelift, né? Nem que tu encurte a sessão de facelift. No final da sessão, avisa o cliente e faz a outra ferramenta. Não quer dizer que a gente não possa associar, mas não ao mesmo tempo. Entendi. Não ao mesmo tempo. Por exemplo, eu costumo muito fazer assim, ó, porque as mulheres chegam muito pela questão estética, não adianta, tá? O mulherio gosta de ficar mais jovem, mais E se qual o sentir mais problema com bonita, isso, né? e Maravilhoso. tá tudo A gente certo, quer né? ficar mais bonita, né? Exatamente, né? Como pode melhorar isso? E aí, o que que acontece? Quando é uma pessoa que chega para mim, que não é minha cliente, e me diz assim, eu quero só o facelift, eu digo, ok, eu vou fazer só o facelift. Mas se tu não correu as barras nunca, eu vou dar uma associada. Então, pelo menos a primeira sessão, eu sempre digo, posso fazer só facelift, mas eu gostaria de fazer um pouquinho de barras e depois fazer o facelift. E tem clientes minhas que vêm mais de uma vez por semana, que aí a gente associa, né? Tipo, trabalha 30 minutos de facelift, 30 de barras, ou os outros processos Sim. corporais. Enfim, dá para associar. Agrega, né? Vai agregando Agrega.
no processo. E deixa eu te perguntar, tu é, como é que tu fala? Facilitadora do facelift e do Axis também? Das barras de Dos, Axis também. dos dois. E tu dá os teus Isso. cursos, tá dando online? Como é que tá fazendo agora? Assim, ó, curso de barras foi liberado para dar online, tá? Mas eu, por escolha minha, não gosto de dar online. Meu ponto de vista, tu tem que tocar 32 pontos da cabeça. Como é que para uma pessoa? Mas isso é eu, tem colegas que estão dando e tá tudo certo. Como é que tu vai fazer 32 pontos da cabeça para uma pessoa que nunca fez, né? Que tem as posições pela câmera? Eu acho complicado. Mas eu estou dando classes VIPs agora na questão nesse período de quarentena. Eu posso dar para uma pessoa ou duas, né? A gente faz Entendi. a gente tem todos os cuidados e eu estou fazendo. Classe de facelift também. Até depois, se alguém for lá no meu Instagram, vai ver que tem a agenda das classes. E como agora é quarentena e eu tô afastada das geriatrias, né? Por causa que o pessoal é grupo de risco, eu tô com mais horário. Então, se alguém me procurar e disser assim, eu quero fazer classe sábado, ou quero fazer classe sexta, tem como adaptar dias, até porque é para uma ou duas pessoas no máximo, né? E qual é a importante. duração desses cursos? Assim, ó, a barra de Axis, a duração é um dia, né? Normalmente começa das 9 e vai até às 6, com uma parada para almoço. O valor do curso é 1.150 à vista, né? Se for cartão, tem as taxas do cartão. E tu sai do curso de no máximo 8 horas, onde tu vai receber uma apostila, tu vai receber um gráfico dos pontos que tu toca, no caso, e com uma certificação internacional. Tipo, eu vou escrever a pessoa no site do Axis, qualquer lugar do mundo que ela for, ela tá apta para sair trabalhando como praticante de barra de Axis. O facelift é a mesma coisa, né? O material é diferente, mas também tu recebe um gráfico de sugestão de pontos, tu aplica 2 vezes e recebe 2 vezes durante a classe, recebe o manual, assiste os vídeos, saiu da classe, já sai apta a sair trabalhando, né? E é legal, porque além de tu profissionalizar, talvez tu vá para classe simplesmente para fazer para ti, entendeu? Para tu te auto-aplicar, aplicar nos filhos, aplicar no marido. E o facelift é um pouco mais barato, é R$ 990. São valores tabelados, tá? Não precisa nem de um e nem de outro para fazer o curso. Eu posso fazer só o facelift se eu quiser, ou só o Axis. Para mim não precisa fazer um ou outro. Não. Uma coisa, tipo, para fazer o curso de barra de Axis, tu não precisa ter nenhum pré-requisito, e para fazer o facelift também tu não precisa ter nenhum pré-requisito. E eu até tenho algumas alunas que fizeram, porque olha só a loucura, normalmente a pessoa vira primeiro facilitador de barras e depois facilitador de facelift. Mas eu me apaixonei tanto que eu fiz o inverso. Eu primeiro virei de facelift, sendo que o facelift tem pré-requisitos, né? Tem mais pré-requisitos. E algumas alunas minhas aconteceu a mesma coisa. Elas primeiro conheceram o facelift energético e fizeram a classe comigo, e depois resolveram fazer a classe comigo de barras. Sim, Foi o contrário também. Que bacana. Bom, cada uma com a sua trajetória, né? Mas é muito interessante. Sim. Porque primeiro tu vai lá, vou buscar, quero trabalhar a parte, né, estética, enfim. Mas aí depois é tão bom, tão maravilhoso, né, que trabalha tantas coisas internas, né, que daí ela se apaixona e quer tudo, né? Maravilhoso. Sim, sim. Não, eu brinco, né? É escolha, mas tipo, é um mundo sem saída. Porque tu começa a ver que tu... E é interessante falar isso até, porque quando eu fiz os 3 dias de corpo, eu tive uma outra percepção que antes eu não tinha tão... Tipo, quando a gente... Porque assim, ó, tu faz as barras, aí pra tu virar facilitador de facelift energético, tu tem que fazer o fundamento, que é um curso de 4 dias, onde tu se desestrutura totalmente, entendeu? Tudo aquilo que tu acha que tá fundamentado na tua cabeça e que é certo assim, tu chega lá e eles te tiram da caixinha. Então, ali tu recebe 4 processos corporais, que é o EMTV-SS, o mimetização biomimética, que é para tudo aquilo que tu vai captando dos outros no teu corpo. Memória celular e o de manifestação molecular. São 4 processos corporais que tu pode utilizar.
E aí tu sai dali ainda não é o suficiente para ser facilitadora de facelift. Tu tem que fazer depois um outro curso que é 3 dias de corpo. Para fazer os 3 dias de corpo, tem que ter feito fundamento antes. Então, assim, ó, é uma caminhada um pouquinho mais longa, né? Sim, sim. Porque para virar facilitador de barras, tu só tem que repetir 3 vezes a classe de barras com facilitadores diferentes. Mas acabou que eu fui por esse caminho aí, porque realmente, para mim, assim, ó, é uma energia muito amorosa. Eu vi que comentaram ali, né, que a pessoa disse que é como um reiki, pelo fato de tu seguir o corpo e se o corpo pedir para colocar a mão no outro lugar, a gente vai e coloca a Sim. mão no outro lugar. E Uhum. realmente é isso mesmo, né? Uns chamam de intuição, a gente chama que é o saber do corpo, né? Quanto mais tu se comunica, o corpo sabe onde ele precisa ser tocado. Com certeza. É que cada técnica é de uma maneira, mas todas agregam de alguma forma, né? Todas auxiliam. Eu costumo dizer assim que Deus, o Criador, foi tão inteligente que ele nos dá milhares de técnicas. Ou seja, não tem mais desculpa para a gente evoluir, para a gente crescer, né? Para a gente passar por essa transição. Não tem como, né? Tem milhares de técnicas aí, cada um pode ir na que mais se adapta, né? E isso é muito interessante, né? Porque as minhas alunas, todas que fizeram facelift, todas são reikianas. Não tem uma, até agora não chegou nenhuma que não é reikiana. Todas têm o reiki. E aí, assim, ó, a gente intui muito quando o reiki também, né? É uma energia amorosa. E às vezes tu tá Então, ali fazendo e tu sente que tu tem que colocar uma cor em algum chakra que tá pedindo mais. Mas aí faz a sessão de facelift e depois e parte para. isso eu acho muito legal, né? Porque não é, a gente não se limita só a uma coisa, né? Tu pode Isso aí. ir agregando, e Infinitas claro, cada possibilidades. infinitas possibilidades. Isso aí, eu acho isso Exato. muito bacana. E me fala um pouquinho onde é que a gente te encontra, qual é o teu Instagram? O meu Instagram profissional é Maqueles Medeiros. O meu Uhum. YouTube também, Maqueles Medeiros. E o Facebook tem a página Maqueles Medeiros Facilita. E tu tem vídeos no YouTube, então, também? Tenho vários vídeos, principalmente falando sobre o facelift, porque Ai, é que o meu tudo. xodozinho, não adianta, Tem, né? tem. Sempre tem aquela que a gente se apaixona, né? E essa live, como foi tu que. Não sei se tem como a gente depois publicar no YouTube. Se tiver, Sim. depois tu me Eu passa, vou posso deixar ela publicar também. eu vou deixar ela gravada, vou deixar, depois ela vai ficar salva lá no IGTV, daí eu posso te passar também, com certeza. Uhum. Então, eu quero que a gente já está indo pro nosso fechamento, né? Deixa eu ver que hora é. Eu quero que tu deixe uma mensagem aí pra mulherada, eu quero que a gente marque também uma parte 2 pra gente falar mais Uau! sobre o assunto e mais sobre barras, mais sobre falar, abrir um Podemos pouco escolher mais, um né? tema e estamos aí. Adoro, adoro. Que agora a gente Depois que eu peguei focou gosto mais no no empoderamento, né? Facebook. Mas a gente pode trazer outras mais, porque eu achei muito bom. Gostei muito de falar contigo, assim, de conhecer essa técnica. Tô louca de curiosa, vou aparecer com certeza aí pra Ai, fazer. claro, com certeza. Marca aí, vamos fazer. Achei Assim, demais. ó, eu acho, como eu falei antes, né? Facelift é amorosidade. Então, se eu tenho que deixar alguma. A gente trabalha muito com pergunta, né? Então, assim, ó, para as mulheres que não têm contato nenhum com a Axis, que estão chegando hoje e escutando essa live, acordem de manhã e tentem se comunicar com o corpo. Vão para frente do espelho e busquem partes que vocês possam elogiar, seja a cor do olho, seja o sorriso, mas comecem a se olhar com gentileza, porque não tem como a gente falar em empoderamento se a gente não for gentil com a gente mesmo, né? Primeiro a gente, se respeitem, se honrem, busquem comunhão mesmo com o corpo, né? Parece estranho falar isso, mas o nosso corpo tem todas as respostas. Nós, como seres infinitos, temos tudo dentro da gente, né? A cura não vem de fora, a cura está dentro da gente. A gente só tem que começar a se escutar mais, assim. Nossa, achei E lindo, todo cheguei a me mundo, emocionar aqui. é,
E todo Muito mundo lindo. é lindo do jeito que é, entendeu? E tá tudo muito certo. A gente tem que parar de ficar olhando pro errado da gente, né? A gente se criou assim, a sociedade foi feita para ser dessa forma, mas isso não quer dizer que a gente não possa mudar essa realidade, né? E essa mudança tem que partir da gente. Nossa, muito lindo mesmo. E que a gente cada vez se empodere mais, que cada vez mais as mulheres andem de mão dada, uma ajudando a outra, Exato. né? Que a gente se empodere junto, né? Eu achei muito lindo as tuas palavras. Faço essas palavras as minhas também. Quero te agradecer muito por essa live, muito por esse Ah, eu conhecimento que que trouxe agradeço. para nós. E vamos marcar o parte 2. Quero agradecer o pessoal Vamos. aí que está assistindo. Vai ficar gravada essa live. Mandem para quem vocês acham que é interessante assistir. A Maquelis também está no perfil lá do nosso Insta. É só procurar ela lá que tem as informações dela, telefone, Instagram, tudo certinho ali no Insta do Mulheres que Fazem. Tá certo, pessoal? Gratidão imensa por quem estava aqui presente, pelo teu convite. E já estou aguardando a próxima. Como pode melhorar? Com certeza. Um beijo. Beijão a todos vocês. Tchau, tchau.